Olá, amados. A paz do Senhor, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, a minha vida. Eu necessito, careço da bondade do nosso Senhor, do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, o endereço está aparecendo aí no rodapé do seu monitor e nos ajude a divulgar a palavra do bom mestre. A palavra que eu quero trazer hoje para a nossa meditação está no livro de 2 de Crônicas, né? Eu vou ler só o capítulo 13, só o versículo 13. Capítulo 12, versículo 13, que diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor traspassou o teu pecado e não morrerás. Aqui nós estamos lendo aqui um episódio que aconteceu com o rei Davi, onde Davi comete um adultério e em seguida um homicídio, onde ele faz uma barbaridade, onde ele comete uma série de erros contra o próprio Deus e contra a sociedade. Queridos, o que eu quero dizer aqui neste versículo, nessa palavra? Que o Davi, porque o Davi, mesmo cometendo todos esses delitos, todos esses atos, ainda foi um homem achado segundo o coração de Deus. Agora veja bem, por que Deus disse: achei um homem segundo o meu coração? Eu acredito, e a gente vê que o Davi era um homem que ele não jogava, não transferia a culpa dele para outros, ou dizia: eu pequei porque fulano fez isso, eu fiz isso porque fulano foi culpado. Não, ele assumia o seu erro. Ele era um homem que ele assumia. Está aqui nesse versículo: pequei. Quando Natã chega falando, contando a história dos dois fazendeiros, que era, você conhece a história, contando a história dos dois fazendeiros, um rico e um pobre, e um rico foi lá na fazenda do que era pobre, que só tinha uma vaquinha, tomou da sua única vaca que tinha uma novilha e matou a novilha e trouxe para dar para o viajante. Quando o Natã pergunta: o que tu acha que um homem desse merece, Davi? Aí o Natã, o próprio Davi diz: um homem desse merece a morte. Aí o Natã dá a sentença e diz: pois esse homem é você, Davi. Pois esse homem é você. Você cometeu uma série de crimes diante de Deus, porque tantas mulheres você tem, e você ainda foi tomar a mulher do Urias, que é um grande servo seu, um homem de confiança, e mesmo assim você o botou na frente da batalha para que ele morresse. E Davi disse: não, mas não foi culpa. Não, ele disse: pequei contra o Senhor. Assumiu o seu erro, né? Diferente de hoje, de muitas pessoas de hoje que se dizem cristãs, evangélicas, que não assumem os seus erros, sempre jogando a culpa, transferindo sua culpa para alguém, para A, B, C ou D, como foi no caso até o próprio Adão, o primeiro, transferiu a sua culpa para a mulher transferiu para a serpente, e assim sucessivamente. Quer dizer, nenhum assumiu a culpa, né? Mas, queridos, o que eu quero dizer para nós é que o culpado do meu erro, do seu erro, é você e eu. Eu sou culpado dos meus erros, você é culpado dos seus erros. Mas quando se trata em pecado, a pessoa não quer assumir que pecou, que errou, que fez algo. Não, nós temos que assumir verdadeiramente, fazer como Davi fez. E a Bíblia ainda diz mais, que Davi pegou, rasgou a roupa, se humilhou, foi para o pó perante o Senhor, mas o que Deus já tinha decretado, já estava decretado, né, queridos? Mesmo assim, mas Deus poupou a vida dele, mas os atos que ele cometeu, Deus disse: olha, por causa disso, a espada não sairá da tua casa. Tudo que tu cometeu às escondidas vai acontecer contigo a olho nu, todo mundo vendo. Então, veja bem, queridos, que o pecado traz as suas consequências. Deus perdoou, Davi perdoou, mas a consequência daquele ato pecaminoso ficou e causou uma grande bagunça na casa do grande rei Davi. Amém, queridos? Toda a culpa que você cometeu, que eu cometo, vamos ser macho o suficiente
Vamos ser honestos. Eu pequei, eu errei. Não foi culpa de ninguém. A culpa foi minha. E por isso que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele assumia os seus erros. Não transferia sua culpa para ninguém. Amém, queridos? Essa era a palavra que eu queria deixar para a nossa meditação. Que o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, venha estabelecer, fazer morada permanente sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a casa deste homem, desta mulher que está orando comigo neste momento. Pai, entregamos-nos nosso corpo, alma e espírito em tuas mãos, Senhor. Olha por nós, meu Deus, perdoa, sara a nossa terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz, amém, graças a Deus.